O que há de positivo no trabalho com datas comemorativas e o que há de negativo? Há realmente, e o realmente eu estou anexando agora, aceitação por parte do público infantil, porque nós temos essa impressão de que o ensino no Brasil ele é muito fragmentado em datas. E eu vou ler um texto agora para vocês do Dermeval Saviani, tá? Um fragmento de texto do Dermeval Saviani, que você encontra no artigo aqui da Tamires Bettiol. Tem uma fala aqui do Saviani que eu achei muito interessante e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Mas antes eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem? Estão vendo bem? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem para que eu possa fazer a leitura? É uma leitura interessante. Saviani, 1991. Não é demais lembrar que este fenômeno pode ser facilmente observado no dia a dia das escolas. Dou apenas um exemplo. O ano letivo começa na segunda quinzena de fevereiro. E já em março temos a Semana da Revolução. Em seguida, a Semana Santa, depois a Semana das Mães, as festas juninas, a Semana do Soldado, do Folclore, a Semana da Pátria, os Jogos da Primavera, a Semana das Crianças, a Semana do Índio, a Semana da Asa, etc. E nesse momento já estamos em novembro. O ano letivo se encerra e estamos diante da seguinte constatação. Faz-se tudo na escola. Encontrou-se tempo para toda espécie de comemoração, mas muito pouco tempo foi destinado ao processo de transmissão, assimilação de conhecimentos sistematizados. Isto quer dizer que se perdeu de vista a atividade nuclear da escola, isto é, a transmissão dos instrumentos de acesso ao saber elaborado. É preciso, pois, ficar claro que as atividades distintivas das semanas acima enumeradas são secundárias e não essenciais à escola, enquanto tais são extracurriculares e só têm sentido na medida em que possam enriquecer as atividades curriculares, isto é, aquelas próprias da escola, não devendo, em hipótese nenhuma, prejudicá-las ou substituí-las. Então, essa aí é uma fala do Saviani. E aí, a autora desse artigo aqui, que eu vou deixar para vocês o link para que vocês possam ver depois em PDF, é um artigo muito interessante. Ela diz que, para Saviani, o principal papel da escola é a transmissão de conhecimento científico sistematizado. Na cultura escolar, o trabalho com essas datas vinculam-se, na maioria das vezes, à disciplina de história e, no caso, do feitio de presentes ou outros acessórios à disciplina de artes. Quando a ação não é efetivamente planejada, mas se repete todos os anos, podemos concluir que ela está ligada à cultura da tradição. Não se questiona as finalidades de se fazer, mas sim a necessidade de fazer. Neste contexto, é promissor discutir qual a função pedagógica ao se repetir, ano após ano, determinadas ações na escola. Não é interessante, gente, essa fala do Saviani e essa colocação aqui da Tamires Bettiol no texto que foi apresentado aí no 8º Encontro Nacional de Perspectivas do Ensino da História? Então, gente, o que é que acontece? O que penso eu acerca das datas comemorativas? Enquanto blogueira, enquanto pesquisadora da educação, aqui através da rede, de como a educação acontece na rede. Nós temos aí, boa tarde, Ivoneide, boa tarde, Ana Paula Febates. Nós temos aí uma prática corriqueira, uma prática anual. Realmente, isso que o Saviani coloca, a gente pode observar no dia a dia. Não é algo que ele está falando que a gente não possa verificar que acontece. Não apenas pelos grupos, pelas blogagens, pelos pedidos das pessoas, pelas considerações que os professores colocam. Então, assim, eu tenho as minhas impressões acerca. Muitas pessoas colocando aí carinha de raiva.
Eu entendo que as pessoas se irritem quando se toca em determinado assunto, apesar de eu nem ter colocado ainda o meu posicionamento acerca das datas comemorativas. Aí, datas essas que já iniciam um certo conflito entre o corpo docente desde o início do ano. Se você pega aqui, por exemplo, o carnaval, que a gente está pensando aí numa manifestação cultural, há aquela corrente que trabalha o carnaval de forma histórica. E há aquela corrente que não reflete no momento que vai trazer isso para o espaço escolar. Então, acaba acontecendo práticas na escola que depois se transformam, hoje em dia, na era da tecnologia, se transformam em vídeos, vem parar na rede, como... o vídeo está travando, desculpa, Luzia, espero que pare de travar logo. Então, vem parar na rede como prática nociva ao ambiente escolar, principalmente de educação infantil. Como pegar aquelas músicas populares com letras que não são apropriadas ao meio infantil, danças que não são apropriadas ao meio infantil, e trazer isso para dentro da sala de aula, e daí a estar transmitindo para as crianças algo que não é próprio da cultura dos seus pais, mas não é algo que seja adequado para a criança, que não é adequado para aquela idade. Ainda que os pais façam em casa, eu acredito que o espaço da escola não é espaço para isso. E daí que a gente já perceba aqui no grupo mesmo um movimento muito grande em relação à busca por atividades de Páscoa. Nada contra, até porque eu também sugiro atividades de Páscoa comercial, de Páscoa cristã. Eu acho que a Páscoa ela deve ser trabalhada dentro de um contexto histórico. De que forma nós estamos levando, por exemplo, a comemoração, estamos levando a Páscoa para a sala de aula. Nós estamos levando a Páscoa para a sala de aula para afirmar o consumismo, estamos levando a Páscoa para a sala de aula para afirmar a nossa ideologia cristã que sou, posso falar tranquilamente acerca disso, não sou ateia, como muitas pessoas podem compreender. Eu acredito que quando a gente fala de laicidade, espaço escolar, e quando a gente fala para as pessoas que a gente não pode firmar o cristianismo, apesar de sermos um país cristão, as pessoas pensam que nós temos aversão a Deus, mas de forma nenhuma. Nós apenas temos um olhar para a educação e um olhar para o filho da outra pessoa, que não é um olhar de que ele é uma possível pessoa a ser evangelizada. Nós não vemos sala de aula como um espaço onde a gente vai firmar as nossas crenças, sejam elas quais forem. Apesar de que, quando nós temos determinada ideologia, isso acaba, de certo modo, interferindo na nossa prática pedagógica, e isso a gente deve tomar bastante cuidado. Mas, assim, isso é outra questão. A questão é, se vamos levar a data comemorativa para a sala de aula, de que forma vamos levar, né? Vamos fazer o quê? No dia do índio, é uma prática muito comum, acredito que mais nas escolas particulares do que nas escolas públicas, é uma prática muito comum pintar a criança de índio. E daí que nasce o estereótipo. Eu não sou contra o trabalho no dia do índio, de certo modo, a levar a criança a compreender como viviam os índios antigamente, como eles vivem hoje, quais os espaços em que o índio está atuante. Índio também, as pessoas falam muito da questão do cocá e da pintura. Índio usa cocá, sim, ainda usa. Eu até fiz um texto em que eu coloco assim que os portugueses tentaram vestir o índio, né? E hoje a gente tenta também transformar o índio naquilo que a gente quer que o índio seja. A gente vai arrancando dele tudo que pode, tudo de cultura, e muitas pessoas não querem falar de um indígena que ainda vive na floresta, de um indígena que não está no espaço diferenciado da sociedade, nos nossos espaços, mas estão nos espaços que eles escolheram. E eu acho que falta reflexão para que a gente não vá firmando estereótipo. Eu, por exemplo, aprendi, eu fiquei, uma questão para refletir,
que eu gosto sempre de colocar para vocês, vivências. Uma questão para se refletir, por exemplo, eu passei anos da minha vida pensando que não existiam índios aqui. Para mim existia índio na Amazônia. Sempre que falava índio, eu pensava em pessoas sem roupa, pintadas, dentro de uma tribo lá na Amazônia. Eu nunca imaginei que aqui do meu ladinho tinham tribos indígenas. Porque o ensino acerca da cultura, da cultura indígena era estereotipado, era feito no dia do índio, dentro do espaço escolar, cantando, dançando, rodando em fogueira, fazendo uhu, e simplesmente aquilo ali era índio. Né? Eu acho que falta a gente refletir mais acerca das práticas que a gente vai trazendo para o espaço escolar e a forma como a gente vem apresentando uma cultura. Já que a gente fala que quando vai trabalhar a data comemorativa, a gente está trabalhando dentro de um aspecto cultural. A gente não está trabalhando data comemorativa apenas no sentido de facilitar o nosso planejamento. Eu ainda percebo que muitas colegas trabalham datas comemorativas pela questão da facilidade de se encontrar projetos e atividades, ainda que estereotipadas, para serem encaixadas naquela data. Então, parece simples que em fevereiro se trabalhe carnaval. Parece muito mais fácil que em junho se trabalhe festa junina. Parece muito mais simples que eu já saiba que depois de junho, depois de festas juninas, eu vou trabalhar meio ambiente, daí eu vou trabalhar a primavera, e daí eu vou para o dia de soldado, e tal, tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Até que ponto nós trabalhamos datas comemorativas de forma realmente eficaz e de forma que a gente esteja pensando no aluno, nessa construção de conhecimento, nessa transmissão de ideias, de uma cultura, e até que ponto a gente está trazendo o que a gente chama de cultura para o espaço escolar de forma estereotipada, de forma que nem a gente entende daquilo que está falando. Né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui, a Febates colocou. Às vezes as crianças têm interesses diferentes das datas propostas. Eu trabalhei transversalmente com os temas. Ainda, Ana Paula, mas verifiquei que as histórias trabalhadas tinham sido as mesmas que o meu filho de 14 anos viu na mesma idade. Rotatividade pura. É isso que a gente vem colocando, né? Ana Paula, olha que riqueza, tem uma aldeia lá, né, Ana Paula? Mas eu não sabia que tinha uma aldeia tão perto daqui. Recentemente até a gente foi numa feira e compramos um chocalhinho de um grupo indígena que estava lá fazendo a exposição. E a minha filha também ficou encantada de perceber que os índios não vivem lá no Amazonas, no meio do mato. Porque quando se fala em floresta, quando se fala em índio, se fala em floresta, se fala em corpo pintado, em corpo nu, e se remete à floresta que supostamente só existe na Amazônia. Então, de que forma é que a gente está trazendo o que a gente chama de cultura? De que forma a gente está apresentando uma data comemorativa? Né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tainá, isso é verdade, porém muitas escolas têm uma política muito tradicional e precisam melhorar. Então, se a política da escola é tradicional, ainda que a política da escola seja tradicional, a postura do professor no momento que vai apresentar uma data comemorativa, ela deve ser uma proposta pensada, uma proposta refletida, não uma proposta estereotipada, não uma proposta em que a gente vai apresentar todo ano a mesma coisa. Uma fala que eu ouvi da minha filha de 20 anos, quando chegou uma atividade do folclore aqui em casa, e a gente sabe que o folclore brasileiro ele é muito rico, ele é riquíssimo. Nós temos parlendas, nós temos lendas, nós temos as comidas típicas, nossa, nós temos as histórias, nós temos as cantigas, e de repente o folclore era trabalhado apenas no mês de agosto. E as crianças traziam um saci para pintar, um boto para pintar, um aiara para pintar. E de repente a minha filha, quando chegou em casa, alguns anos atrás, a minha filha caçula, com um desenho, a minha filha mais velha disse, mas de novo, o mesmo desenho. A minha filha de 16 anos, que está com 17 hoje, ela disse assim, mas de novo, também o mesmo desenho.
O meu filho disse, mas é o mesmo desenho. Então você vê que não há uma reflexão acerca daquilo que está se pretendendo. Muitas vezes, não é generalizando, claro que há pessoas que trabalham de forma diferenciada, mas nem todas as pessoas são assim. Então, muitas vezes, para se facilitar o planejamento, se coloque as datas comemorativas e não se pense de forma aprofundada. Febates, por que não trabalhar o direito do idoso no dia 27 de fevereiro? Olha aí, Ana Paula, por que você não traz aí outras datas e outros temas e outras reflexões para o espaço escolar? Porque sempre Páscoa, que vem do calendário religioso, Natal, que vem no calendário religioso, Festa Junina, que tem aí os 3 santos que vem do calendário religioso. Por que a gente todo ano trabalha com as mesmas datas, da mesma forma? Jaqueline, existe um documentário rico falando que sobre a vida dos índios. Um deles me chamou a atenção quando disse, não é porque eu uso o celular que eu vou deixar de ser índio. Exatamente. Então, assim, a gente vem trazendo, a gente tem aí, Jaqueline, essa é uma fala da Jaqueline, a gente tem aí 2 vertentes, bem extremistas, eu diria. É aquela vertente que defende as datas comemorativas a todo custo, como parte do currículo, e vem aí de carreirinha, como a gente costuma dizer, carnaval, Páscoa, festa junina, tal. E temos uma outra corrente que defende uma extinção total do trabalho com essas datas. Tanto é que quando eu comecei a ler o texto Saviani, subiu muitas carinhas de ódio, muitas carinhas de raiva. Ou seja, nós estamos aqui para discutir educação, para trocar, em vez de discutir, eu nem gosto do termo discutir, apesar da gente usar muito e debater, a gente está aqui para falar sobre educação desarmados, ou a gente já se armou de tal modo que quando alguém fala de uma prática que nós temos, nós já nos fechamos, já nos trancamos. Eu nem havia colocado o meu posicionamento acerca das datas e muitas pessoas já abandonaram a live. Porque, na verdade, elas estão fechadas nas suas crenças. Sejam elas extremistas no sentido de apoio ou sejam elas extremistas no sentido de negar o trabalho com determinada... com as datas comemorativas no currículo. Janaína, eu sinceramente não sei como alguns professores são capazes de não mudar uma letra no planejamento ano após ano, né? Acontece, infelizmente, Janaína. O planejamento não é só do conteúdo, mas dos alunos. Os alunos mudam, os tempos mudam, os planejamentos devem mudar. Interessante, né? Rita Jales, sugiro fake news para trabalhar a ética. Olha que interessante aí. Gostei dessa proposta. Ontem mesmo eu falava que fazia um comentário num post de uma amiga e acho que ela não gostou muito, ela ficou irritada quando eu falei, cuida para vocês não propagarem notícias falsas, porque muitas vezes a gente fica com sangue nas mãos. Uma moça foi assassinada por conta de fake news. E ontem eu vi as pessoas praticamente linchando na rede uma pessoa que supostamente teria deixado seu filho para ir para uma festa. Ou seja, ninguém sabe da veracidade da notícia. Então, muitas vezes, mesmo colegas vêm aqui e colocam uma fala que é do Ciro Gomes como se fosse do Alckmin. E as pessoas saem compartilhando como se fosse algo normal, natural, sair por aí propagando fake news. Vamos ver aqui. Gostei da temática, colega, gostei. Janaína é o professor da maleta. As pessoas têm horror à mudança. Eu acho assim, que a questão do medo da mudança, não sei nem se é medo de mudança. Muitas vezes, e não sei também se é só acomodação, que as pessoas sejam acomodadas. Vamos falar aqui, por exemplo, do movimento negro, tá? Que a gente vem trazendo essa questão do racismo para o grupo e a gente vê que não há um interesse real na temática. Apesar de ser uma lei federal, o trabalho com a cultura afro-brasileira, você vê que não há, por parte do corpo docente, pelo menos de sua maioria, um engajamento para o trabalho com a cultura afro-brasileira. Ou seja, se considera incrivelmente natural se falar da cultura cristã. Mas quando trazer a cultura cristã para o espaço escolar,
porque supostamente se está apresentando Deus para a criança, está apresentando a verdade para a criança. Mas quando se fala em falar das religiões afro-brasileiras, há um certo preconceito acerca daquilo que vai ser trazido. Ainda que se trará como mito. Mas ninguém vai trazer Jesus para a sala como mito. Compreende? Traz Jesus para a sala como verdade. Não que eu não considere Jesus a verdade. Sou cristã. Mas quando se fala dos orixás é trazido como mito. Se for trazido, porque a maioria das vezes não é trazido por conta do preconceito ainda em relação às datas. E quando se trabalha aí a questão da cultura afro-brasileira, e eu já percebi aqui que no momento que eu falei cultura afro-brasileira, algumas pessoas já foram abandonando a live. O que aconteceu quando se fala em trabalhar a cultura afro-brasileira? As pessoas partem também para o estereótipo. E isso é algo que a gente precisa observar. É algo que a gente precisa estar atento. Colegas aqui já sofreram bastante por praticar blackface, por fazer blackface. De repente, a pessoa considerou que fazer uma caracterização de nega maluca para trabalhar a cultura afro-brasileira era algo interessante. E daí que a gente se pergunte, algumas colegas chegaram para mim e disseram, Gigi, eu não sabia que blackface se configurava como racismo. Eu achei que era algo totalmente natural. E daí que eu conversava com as colegas, você já viu alguém se pintar de branco para representar a Branca de Neve? Por que para representar a menina bonita do laço de fita, eu preciso pintar a minha face de preto? Por quê? Qual a necessidade disso? Se eu tenho uma criança negra para trazer, para caracterizar-se, para fazer o personagem, ou eu tenho uma colega que é negra para fazer o personagem, por que eu vou pintar-me de preto? E daí também que outra prática teve bastante repercussão aqui na rede, uma prática pouco refletida, em que a pessoa trouxe a criança como protagonista para fazer a caracterização, mas descabelou a criança, desarrumou a criança, deixou a criança completamente assim, destruída. Dava para ver na expressão da criança que não tinha sido uma prática que estava deixando-a feliz. E isso não é valorizar a sua raça, a sua identidade, os seus traços. Isso é você pegar os traços dela e estereotipar e transformá-la em uma nega maluca. Então, assim, quem vai trabalhar a cultura afro-brasileira já tem medo, porque o movimento afro, o movimento negro é um movimento forte. E tem que ser forte mesmo. E é um movimento engajado. As pessoas são engajadas naquilo que elas estão fazendo. Elas estudam sobre. Elas se aprofundam naquilo. E daí que eu não possa pegar um livro, Menina Bonita do Laço de Fita, ou seja lá qual ele for, trazer para a sala de aula num único dia do ano, pintar-me de preto, fazer uma caracterização e considerar que eu trabalhei com ciência negra. Porque eu vou estar firmando o estereótipo. Quando eu trago as datas comemorativas para o espaço escolar, sem fazer uma reflexão profunda daquilo que eu estou me propondo, muitas vezes por estarmos na educação infantil, se considera que não há necessidade de aprofundamento nos temas. E é aí que a gente pena, e é aí que a gente peca, porque é aí que se cai no estereótipo. Você cai no estereótipo a partir do momento em que você considera que não há necessidade de se aprofundar numa temática, porque você vai trabalhar com crianças muito pequenas. Isso é subestimar a capacidade da criança de internalizar as discussões, as conversas. Vocês muitas vezes subestimam a criança. É como se a criança não tivesse capacidade de pensar sobre racismo, de pensar sobre por que eu não posso fazer assim, porque eu posso fazer assim. Aí, de repente, traz para a sala de aula uma prática racista e ensina os seus alunos, pelo exemplo, de forma bem eficaz, que negro é isso aí. É uma pessoa descabelada,
uma pessoa com a boca deste tamanho vermelha, uma pessoa com a roupa vermelhona, e isso aí é trabalhar a cultura afro-brasileira, e isso não é, isso é firmar preconceito, isso é racismo, tá? E daí que muitas pessoas vão chegar dizendo isso é mimimi. E eu considero, gente, assim, falando bem seriamente para vocês, que quando eu falo que é mimimi, eu estou desconsiderando a sua fala, a sua construção. Eu jamais utilizo como argumento dentro de um debate, dentro de uma troca pedagógica, o termo mimimi. Porque no momento que eu falo que você está de mimimi, que você está de vitimização, eu estou anulando toda a sua fala. Então, quando a pessoa que está discutindo comigo fala que eu estou de mimimi, eu abandono o debate. E eu falo para vocês, abandonem. Quando alguém usar a expressão que você está se vitimizando e está de mimimi, essa pessoa não está aberta ao diálogo. Então, por que você vai parar para conversar e perder a sua energia e o seu tempo nisso? Não perca o seu tempo e a sua energia nisso. Deixa eu ver aqui os comentários dos colegas. Vamos lá. Juana, eu vi um projeto lindo na internet sobre os reinos africanos, mostrando que as civilizações da África eram tão ricas e prósperas como a europeia. Ficou muito bom. E olha aí que interessante, você trazer uma África não estereotipada, uma África não apenas a África pobre, a África que passa fome, a África de negros magérrimos e morrendo de fome, porque a África não é apenas isso, né? E daí que se você não se aprofunda naquilo que você está propondo ensinar, nem ensine. Se você vai trazer uma data comemorativa para a escola, simplesmente para caracterizar uma criança, e você não vai se aprofundar no tema, para descobrir, não leve. Agora, se você vai trazer a data comemorativa dentro de um contexto histórico, de um contexto cultural, o trabalho pode ser extremamente rico. E daí que muita gente está perdendo tempo apenas pintando as crianças, apenas colocando as crianças de coelhinho. Daí que muitas vezes vocês estejam perdendo tempo para continuar com a prática porque pai acha bonito, porque mãe acha bonito. Há mães que defendem que gostam de ver os seus filhos caracterizados de índio, caracterizados, apesar de índio não ser um personagem, caracterizados de coelhinho da Páscoa, né? Em toda a data o filho chega pintadinho em casa. Querem ver os filhos pintadinhos? Se vocês querem ver os seus filhos pintados e bonitos em casa, leva uma pessoa que faz pintura facial para a escola. Você não vai cair no estereótipo. Ela vai fazer uma borboletinha, vai fazer um Batman, vai fazer um Hulk. Ela vai fazer arte no rosto do seu filho sem precisar afirmar estereótipo nenhum. E o seu filho vai chegar na sua casa bonitinho, para que você tire as suas fotos e tenha os seus registros, sem que você tenha que desvalorizar a cultura do outro. Sem que você tenha que descaracterizar o que seja a figura do índio, a figura do negro. Tá bem? Então a gente precisa pensar nisso. A gente não pode ir para um extremo e nem para outro extremo. Se eu tenho uma escola confessional e eu vou trabalhar a Páscoa cristã, eu vou falar dos símbolos da Páscoa cristã. Eu vou falar do cordeiro, eu vou falar, sabe, lá da Igreja Católica eu vou vir com as velas e tudo mais. Se eu for vir pelo viés do consumismo, eu vou fazer ovinhos de Páscoa, eu vou fazer patinhas de coelhinhos pela sala, e daí que todo mundo diz que é muito interessante, mas aí eu trago outra fala para vocês que eu achei super interessante, uma colega minha falou. Ela fez ovinhos de Páscoa para todos os alunos dela. Ela parou de fazer ovinhos de Páscoa depois desse episódio. Ela fez ovinhos de Páscoa para todos os alunos dela. E de repente, isso na sexta-feira. Na segunda-feira, chegando na escola, uma das alunas que o papai tinha condição, a mamãe tinha condição, perguntou para outra que o pai e a mãe eram muito pobres, disse assim, você ganhou ovo de Páscoa? E aí a criança disse, não, eu só ganhei o que a professora deu na escola. Aí ela disse, mas eu ganhei um ovo de Páscoa das princesas, porque meu pai me deu, porque meu pai é rico e o seu é pobre, e você não tem. Ou seja, uma criança, ela teve que fazer toda uma discussão acerca daquilo que foi trazido, do viés do consumismo, para mostrar que você não é mais porque você tem.
Você não é mais porque você pode comprar um ovo maior. Você não é mais porque você tem poder de compra. Porque dentro do capitalismo é isso que a gente vai firmando. Na medida que você vai dando para a criança coisas que objetificam o seu amor, que é como se fosse o seu amor concretizado ali, e o amor tem que estar concretizado em coisas. Por exemplo, eu compro essa tesourinha e eu dou para minha filha numa data especial, porque essa tesourinha simboliza que eu a amo, simboliza o meu afeto. E eu não preciso que o meu afeto esteja simbolizado em algo. Para mim, na minha concepção. Tanto que os meus filhos, no aniversário deles, eles não esperam presentes. Eu tenho por prática, no aniversário deles, vamos sair em família, vamos na piscina, vamos fazer um dia diferente, né? Que não seja basicamente ter um produto nas mãos. Então a gente tem que pensar também as datas comemorativas dentro desse viés do consumismo, né? Ana Paula, concordo contigo, também não sei porque a cultura afro é tratada apenas em uma data ou um projeto específico, até porque é uma lei federal. A cultura afro é tratada assim, Ana Paula, por conta dos preconceitos. É que nem a cultura da favela. Ontem eu discutia com um amigo meu acerca do machismo, né? Se fala muito do machismo e da objetificação da mulher no funk. Não é isso? Todo mundo fala que o funk é uma porcaria, que o funk é degradante e parece que as pessoas só escutam uma determinada letra de funk. Porque no samba, certo sambista coloca, por exemplo, que ele vai cuidar da mulher e vai amar a mulher, mas se a mulher trair ele vai quebrar os dentes e vai quebrar as costelas. E todo mundo canta isso. Numa roda de samba, todo mundo feliz, porque no samba pode. Se você for em músicas de Dorival Caymmi, né, que é um ícone aí, você vai ver letras machistas. Se você for em Noel Rosa, que muitas vezes é trazido para o espaço escolar como um projeto cultural, você vai ver letras machistas. Letras que dizem que você pode bater na mulher, que mulher gosta de apanhar. Mas as pessoas, pelo funk ser uma cultura de favela, ser uma cultura da periferia, ele é visto com preconceito. Claro que isso não quer dizer que eu vou trazer o funk para a sala de aula, como ele é trazido muitas vezes pelos colegas, sem reflexão. Quando você traz algo para o espaço escolar sem reflexão, você está cometendo um equívoco, não vou falar erro, porque não dá, você está cometendo um equívoco sem tamanho. Você é professor, você precisa refletir sobre a sua prática, né? Rosimeire, não me conformo com o comodismo. Pesquisando, o professor aprende e ensina de forma tão significativa e prazerosa. Pesquisando o que eu vou ensinar, eu vejo o sentido no que faço. Exatamente, Rosimeire, mas daí, até a pesquisa, a gente precisa pensar. Porque se a gente for fazer uma pesquisa rasa, uma pesquisa superficial, uma pesquisa de rede, uma pesquisa apenas em grupo, como é que vai ser essa minha pesquisa? Vai ser o seguinte, gente, vocês vão trabalhar o que na Páscoa? Ou, gente, eu quero trabalhar, não quero trabalhar com consumismo, quero trabalhar com o verdadeiro sentido da Páscoa. Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Para nós, professores, não para nós cristãos, para nós, professores. Como é que deve ser trabalhada a Páscoa? Dentro de um contexto histórico? Tá? Já trazendo aí o povo judeu e o êxodo, é uma história forte para o contexto escolar, a história da Páscoa, é uma história fortíssima. As pessoas muitas vezes, irrefletidamente, falam que não querem aterrorizar as crianças com determinadas histórias, mas elas contam a história de um Jesus crucificado, de um Jesus espancado, de um Jesus traído, de um Jesus pregado com pregos numa cruz de madeira. E isso é dolorido. E as pessoas não costumam também refletir, se você for trazer a Páscoa, lá desde o Êxodo, indo lá, pegando a Bíblia como um livro histórico, e pensando nas pragas de Faraó, e no anjo da morte matando todos os primogênitos, é um registro muito forte para se trabalhar em educação infantil, se as pessoas ficarem falando
que as crianças estão ouvindo lendas demais e as lendas são aterrorizantes. Quem acha o Saci aterrorizante e que mete medo e não consideram o que muitas vezes está exposto na Bíblia, como é dolorido, como é forte, a Bíblia tem histórias fortíssimas. A Bíblia tem histórias doloridas. A Bíblia tem histórias de incesto. Ela tem histórias de estupro. Quem lê a Bíblia, quem se aprofunda na Bíblia, quem conhece a Bíblia, que passa pelas páginas dela, pode perceber como há histórias de incrível superação e de incrível demonstração de poder de um ser superior, Jeová, mas que também há, como Deus, falando agora como cristã, não como professora, como Deus nada esconde, há histórias tenebrosas de filhas embebedando o pai para dormir com ele e gerar filhos, de mulher que é deixada numa praça e é estuprada, de Ló que está dentro de casa e os homens tentam entrar para pegar os anjos do Senhor que estavam lá dentro e eles dizem: pegue as minhas filhas. Ou seja, leve as minhas filhas, estupro as minhas filhas, façam com elas o que vocês quiserem. As pessoas também não refletem acerca do contexto bíblico e de como as histórias bíblicas podem ser doloridas. Não mesmo. E isso é triste. Quando você usa o argumento de que há histórias que não devem ser contadas para a criança porque são histórias tenebrosas. Tá bem? Febates, trabalhar afrodescendentes e África é muito mais profundo e merece muito cuidado e carinho. Exatamente. Mari, leia os comentários, Gi. Tô lendo, meu amor, são muitos. Desculpa, amor. Eu mesmo não faço mais isso, pintar a criança de índio. É diminuir o índio perante a sociedade. Aí a gente já tem discussões acerca pintar de índio, não pintar de índio, por que pintar, por que não pintar, por que fazer o cocá, por que não fazer o cocá? Por que retratar o índio assim? Por que não retratar o índio assim? E daí a gente já vem com uma outra discussão. E daí que a gente precisa deixar de melindres. Daí que a gente precisa, enquanto professor, não se abater facilmente com a opinião contrária do outro, porque é assim que a gente cresce. É assim que a gente constrói conhecimento. O conhecimento está aí para ser construído e reconstruído. Daí que a gente fala que não dá para ser transmissor. Porque o seu conhecimento não é o meu conhecimento. Eu falava ontem com uma colega que ela falava que só contava histórias de verdade para as crianças. E eu perguntava qual eram as histórias de verdade, porque há muitas verdades. E eu não sei se eu considerei bem, que talvez a colega tenha colocado que há uma verdade só. E eu falava com ela que a minha verdade não era a verdade dela. Muitas vezes vem uma discussão aqui sobre religião, sobre laicidade na escola, e alguém diz: mas Deus é um só. Parem com a discussão. Mas aí alguém coloca: olha, Deus não é um só. Na minha religião tem vários. E daí que a gente precisa também entender que não existe apenas o nosso contexto social, que a gente precisa entender que não existe apenas a nossa sala de aula, o nosso aluno, a nossa forma de pensar, mas que há essa pluralidade de ideias no grupo e que a gente precisa estar aberto a ela, enquanto professores. Críticos e reflexivos. Como é que vamos formar alunos críticos e reflexivos se temos medo de receber as críticas acerca de determinado conteúdo, não a nossa pessoa, e debatê-las e pensar sobre elas? Vamos lá. A Febates diz que não é diminuir o índio se explica o significado de cada pintura. E aí, Ana Paula, eu estava pensando na questão dos grafismos indígenas, de como a gente pode trazer aí os grafismos. E como a gente pode mostrar para a criança os grafismos de determinada tribo. Tribo tal e tribo tal. E aí, em vez de o professor fazer a pintura para o aluno, você já usar essa questão de um pintar o rosto do outro, ou o corpo do outro, com o grafismo de determinada tribo. E aí você vai criando o significado, aí você vai fazendo a criança internalizar certos conceitos acerca de tribo A e de tribo B. E daí que o índio deixe de ser apenas alguém que mora numa oca e que caça e pesca e pinta o rosto e usa cocá. E a gente também trazer o índio em outros espaços. Mas daí também é perceber que quando o índio está no Congresso Nacional, ele está com o adereço dele.
mal colocando, como adereço. Ele coloca o seu cocá. E isso é símbolo de orgulho para ele. Ele está com a sua Coca-Cola na mão, com o seu celular na mão, com o seu terno e com o seu cocá e com a sua pintura. E por que eu vou dizer que índio não se pinta mais? Eu acho que essa é uma discussão para um indígena fazer, para alguém do povo indígena falar. Como é que nós queremos ser... como é que a gente quer que a nossa cultura seja trazida para a escola? Mas a gente vai, enquanto povo brasileiro, enquanto professores, tentando fazer algo aí que não seja afirmar estereótipo. Juana, aliás, a história toda da escravidão começou com os reinos africanos poderosos vendendo seus prisioneiros de guerra para os europeus com quem faziam comércio. Assistam o seriado Raízes, se puderem. Fala da escravidão nos Estados Unidos, mas mostra no início perfeitamente como eles eram retirados da África. Ótimo. Raízes fala da história do personagem principal, da história e sua família. Não é unanimidade na história do negro, né? Adriana, é isso mesmo, de refletir sobre as tradições não quer dizer abandonar este trabalho, mas propor um novo olhar, explorar outras vertentes. Eu também vejo sempre a mesma coisa todo ano. Ver todo ano. Deixa eu ver aqui, amor. Que eu também vejo. Sempre a mesma coisa com tanto material hoje que temos disponível. Na época que comecei, ainda assim, lembro das nossas trocas no antigo grupo Professorindo. Mas eu mesmo tinha, ou é Professorindo? Eu mesmo tinha pouco conhecimento deste mundo digital. Hoje temos uma infinidade de exploração. Vale se aprofundar, como você está explicando, né? Leila, por exemplo, tem professores que gastam horrores no Dia das Mães, outros fazem apenas um cartãozinho, um mimo. Tem mãe que reclama, vamos ver aqui, tem mãe que reclama. Tem alunos que reclamam, ficam falando que a professora é miserável. Então, amor, eu acho que a gente precisa desconstruir isso. E isso eu falei numa live no Professores de Fundamental 1 acerca de lembrancinhas. Não é uma discussão que eu trago muito para esse grupo. Por ser um grupo maior e por ser um grupo, muitas vezes, com algumas pessoas bem fechadas ainda. Infelizmente, a gente tenta desconstruir isso, a gente tenta dialogar com os colegas para que eles não se fechem tanto nas suas certezas. Mas, assim... Não importa o que os pais acham que é a nossa atribuição. A nossa atribuição deve ser aquela que é, de fato, atribuição. E fazer lembrancinha e dar presentinho não é atribuição de professor. A gente precisa ser afetivo. E muitas pessoas consideram que o afeto vem em forma de presente. E isso eu considero a opinião própria, um equívoco. Porque o afeto, ele vem no sorriso, ele vem no abraço, ele vem numa flor colhida, ele vem numa pedrinha que ele achou na rua e me trouxe. Ele vem em palavrinhas escritas. E nós, como professores, como técnicos de ensino, podemos muito bem, nas reuniões de pais, irmos desconstruindo esses equívocos. Em lugar de todo dia das mães, a gente comprar presentes para presentear a mãe, e a gente comprar presente para presentear pai, e a gente tirar dos nossos salários para fazer isso. Então, a gente precisa pensar o que é atribuição, o que não é atribuição, né? Quem quer fazer, o faça, mas não faça forçando o outro a fazer porque é atribuição, porque considera que é atribuição, porque atribuição nunca foi. Amanda a live, obrigada, Amanda. Obrigada, Josiele. Plural, a palavra é essa. Nossa, gente, como precisamos de ter coragem de ensinar o conteúdo pedagógico com reflexão. E eu que eu estava falando outro dia, Ana Paula, que a classe do professor é uma classe, não é uma classe desunida, é uma classe acovardada. É uma classe com medo. É uma classe que não vai trazer a cultura afro-brasileira, apesar de ser uma lei federal, com medo de um pai que é religioso. É uma classe amedrontada que não vai trazer uma história, uma contação de história bíblica com medo do que os pais ateus vão falar. Eu acho que quando você traz algo para a escola, e você não traz de forma a afirmar ideologia, afirmar suas crenças, afirmar os seus dogmas, e você trabalha pedagogicamente, pega uma câmerazinha, coloca no canto da sala, filma a sua aula. E aguarde um pai vir falar que você está doutrinando o filho dele. Quando você for falar de questões de gênero, por favor, seja de que forma for, quando você for falar de questão de gênero, pegue uma câmera, coloque na sala
e deixe filmando. Você tem um celular, você pode ter 3, 4 celulares filmando ao mesmo tempo, para que quando você vai falar que não existe brinquedo de menina, que não existe brinquedo de menino, ou que você vai trazer essa discussão numa rodinha para a criança, essa criança traga para você as impressões que ela já tem e o pai possa perceber que aquilo não foi colocado na cabeça dele por você, mas que a criança pensa, a criança sente. A criança não aprende só com o pai, só com a família e não só com o professor, ele aprende com o coleguinha. Até o racismo é passado dentro da escola e a gente precisa estar atento a isso. Wanda, acabei de chegar de uma aldeia, já é o segundo contato que eu tenho com indígenas. Nossas comemorações estão totalmente fora do contexto deles. Então a gente fala daquilo que a gente não conhece. Quando você fala daquilo que você não conhece, há grandes chances de você estar cometendo equívoco, de você estar ensinando errado, de você estar fazendo uma prática estereotipada. Febates, amei essa ideia. Deve ser a ideia do índio, né? Do grafismo. Vou pesquisar, obrigada. Fui em uma conferência estadual de igualdade racial e os índios estavam, vamos lá, cada um com seus cocares maravilhosos, né? Juana, olha, eu resolvi esse problema andando com as diretrizes curriculares na sala. Quando o responsável vem reclamar sobre um conteúdo, eu mostro as diretrizes para eles. Ótimo. Ou eles olham o tamanho do livro e desistem de me ouvir. Ou são convencidos que está dentro do currículo. E se está dentro do currículo é para ser trabalhado. Não é? Sem estereotipar. Então, a questão da data comemorativa, vamos ver mais um pedacinho aqui de um trecho? Eu guardei um trecho aqui, esse é da Revistas da Educação, Horizontes, Revistas da Educação, de Dourados. Esse é um artigo de 2016, de Cindy Romualdo e Carolina de Jesus. Tem um trecho que eu achei interessante trazer para vocês. Vamos lá. Com a falta de um currículo e proposta pedagógica, nos deparamos com um dos maiores problemas que afeta a educação infantil. As autoras colocam como um dos maiores problemas que afeta a educação infantil o calendário de festividades que é cumprido fielmente e as crianças são expostas ao consumismo, na maior parte, sem o menor significado do conteúdo. Sobre isso, Barbosa e Horne apontam. É claro que manter tradições culturais cívicas e ou religiosas é algo fundamental para as crianças pequenas e precisa constar no currículo, mas o importante é a construção do sentido real ou imaginário dessas práticas e não apenas a comemoração. Em outras palavras, devemos ficar mais atentos quanto à participação infantil, pois a mesma está indicando a brincadeira e na fala ou na própria expressão corporal, cada vez mais a necessidade e interesse em aprender. Porém, com construção de significados, uma vez que mais lhe vem sendo apresentados são lembrancinhas, decorações de corredores, confecção de painéis e comemoração, onde se tem a clara percepção de que o planejamento do professor ou da professora não está voltado para a necessidade da turma, nem tampouco para o que eles estão apontando como importante e interessante aprender. Essas crianças que estão presentes em nossas salas de atividades, nas instituições, querem participar ativamente de tudo, com um sentido real, no qual possam ver expor suas vontades, curiosidades e desejos, mostrando que são capazes de realizar o que lhe é proposto. As demandas de uma turma não se resumem às datas comemorativas. E para que isso ocorra, Barbosa e Horne ainda destacam que as práticas educativas devem levar em conta os vários aspectos humanos, quando o objetivo é auxiliar os alunos a interpretar e compreender o mundo que os circula e a si mesmo. Nesse sentido, para provocar aprendizagens, é preciso fazer conexão e relação entre sentimentos, ideias, palavras, gestos e ações. Essa foi uma fala que eu achei muito